Oi, gente, tudo bem? Eu sou Júlia Cupolilo, estudante de Medicina Veterinária da Universidade Estácio de Sá. Tô aqui com a Natália. Oi, gente, eu sou a Natália, também sou estudante de veterinária lá na Estácio. E hoje a gente veio aqui no laboratório de pesquisa de leishmaniose da Fiocruz para entrevistar a doutora Elisa Cupolilo, a doutora Érica Costa e a doutora Mariana Boatê. A gente tem algumas perguntas para fazer para elas, né? Primeiro a gente queria apresentar um pouco as participantes, que elas possam falar um pouquinho delas mesmas. Então, eu sou Elisa Cupolilo, sou pesquisadora em saúde pública na Fundação Oswaldo Cruz e atualmente sou chefe do Laboratório de Pesquisa em Leishmaniose, onde eu trabalho há mais de 25 anos. Olá, gente, eu sou Érica Costa, sou médica veterinária e atualmente pós-doutoranda aqui do Laboratório de Pesquisa em Leishmaniose. Já atuei com leishmaniose visceral e agora atuo mais especificamente com leishmaniose tegumentar. Oi, pessoal. Meu nome é Mariana Boatê, eu sou pesquisadora aqui do Laboratório de Pesquisa em Leishmaniose da Fiocruz também. Sou médica veterinária, mas sou uma médica veterinária mais voltada para o laboratório e para pesquisa, trabalhando com as leishmanioses também. Então, doutoras, a gente quer fazer aqui uma conversa realmente esclarecedora para a população. E a nossa primeira pergunta é que a gente percebeu que as pessoas não sabem o que é leishmaniose. Então, a gente gostaria que você esclarecesse o que é leishmaniose. Então, a leishmaniose tem dois tipos principais, né? A leishmaniose tegumentar, ou também conhecida como leishmaniose cutânea. O nome tegumentar vem porque ela pode não só atingir uma infecção de pele, mas também de mucosa, e a leishmaniose visceral, que afeta mais órgãos como o fígado, baço, e o parasita também fica muito na medula óssea. Então tem esses dois tipos principais, os dois tipos acontecem no Brasil, e ela é uma doença infecto-parasitária causada por um protozoário que tem esse nome esquisito, leishmania, daí vem o nome leishmaniose, e que circula em vários territórios mundiais, e no Brasil ela é endêmica em praticamente todo o território nacional. Então a forma de transmissão seria por esse mosquito mesmo, né? Ela você nem comentou que era transmitida por um mosquito, mas a gente não fala de transmissão de doença, porque nós temos também as infecções assintomáticas. A transmissão é do parasita, desse protozoário leishmania, por um mosquito que também tem um nome, um inseto, que não é exatamente um mosquito, é uma mosquinha, mas que é conhecido popularmente como mosquito palha, mosquito pólvora, depende do local, né, da região, birigui. Tem vários nomes dados a esse dependendo da região. Mas o nome que a gente usa no laboratório, que até a população também conhece bastante em algumas regiões, é flebótomo. Também é um nome complicado. Então, o flebótomo ele transmite o protozoário, o parasita, que é a leishmania, para diferentes hospedeiros vertebrados, que podem ser um homem, pode ser um cão, ou podem ser outros animais silvestres. E, por exemplo, essa transmissão pode levar a uma doença. Então, uma vez o hospedeiro vertebrado infectado, ele pode ficar doente ou não, ficar com uma infecção assintomática, que é até resolvida ao longo do tempo. Tá, e quais são os sintomas assim, de alerta? O que a pessoa pode manifestar, pode sentir, que ela tem que pensar assim, nossa, eu posso estar com leishmania, eu preciso procurar ajuda. Quais são os principais sintomas de alerta? É uma doença que tem um caráter mais crônico, no caso da leishmaniose visceral, né? Que eu acho que talvez possa ser mais o foco, né, da gente aqui. Ela tem um caráter mais crônico, né? Então, e uma coisa curiosa é que a doença humana e canina, que eu acredito que a gente vai falar um pouco depois também, elas têm uma certa similaridade, né, nesses aspectos, mas os principais sinais e sintomas envolvem, ao longo do tempo, o emagrecimento, o aumento de alguns órgãos, principalmente de baço e fígado. Você observa no cão também é muito comum a ocorrência de algumas lesões, de aspectos mais ulcerados, né? Aí de repente a Érica pode fazer um comentário mais detalhado. Tem alguns achados hematológicos também em cão também que chama atenção,
como a anemia, a trombocitopenia. Você pode observar, né, uma linfopenia, uma leucocitose, uma leucopenia. Em humanos também. Em humanos também. Em humanos tem esses então, mesmos sintomas. tem uns sinais e sintomas parecidos, né? E aí no cão também muito claramente essa caquexia, né? Essas lesões de pele, às vezes uma alopécia localizada, né? O crescimento exagerado das unhas. Aumento de linfonodo também, Aumento de de ver, bem linfonodo. característico. Sim, sim. Que também é Então, observado em humanos. E são agora, muito isso num caráter mais crônico, né? Então, é um processo realmente que tem que ser observado, tem que ser acompanhado pelo tutor, né? E, obviamente, levar o médico veterinário para um acompanhamento mais detalhado. No cão, assim, é importante a gente ressaltar que muitas vezes o cão pode estar até assintomático ou com sintomas muito inespecíficos e, por isso, até entrando um pouquinho na questão do diagnóstico, né? A gente sabendo que aqui no Rio de Janeiro a gente está tendo casos de leishmaniose, entrar na pesquisa também, porque normalmente esse cão tem sintomas inespecíficos, às vezes uma febre, um emagrecimento. Durante o meu doutorado eu trabalhei a campo e o que eu vi, uma lesão que era muito comum nos cães, era na ponta da orelha, como se fossem umas crostazinhas pequenas. Grande parte dos cães tinham essa sintomatologia. E aqui no Rio, principalmente, muitas vezes a leishmaniose não entra na triagem e é confundida com as chamadas doenças do carrapato, né? Erliquiose, tudo. Considerar, então, né, a leishmaniose visceral no diagnóstico diferencial, uma né? vez que tem essa o dado epidemiológico. Isso, e essa questão de inicialmente o cão pode ser bem inespecífico e depois aí até algumas coisas, né, seguindo um caminho, mas já começar a iniciar esse pensamento de incluir na triagem também a leishmaniose visceral. Esse é o maior problema na leishmaniose. Na cutânea também acontece isso. É a confusão com outras doenças. Então, se numa área endêmica, um médico ou um médico veterinário, eles suspeitam de leishmaniose muitas vezes. Mas numa área onde a ocorrência não é tão comum, essa suspeita já fica secundária, né? Ela não é a suspeita de primeira escolha. Então, muitas vezes, até na leishmaniose cutânea, uma ferida, uma lesão que também se assemelha a lesão causadas até às vezes por trauma ou por várias outras doenças. Então, muitas vezes o médico fica investigando, até tratando como se fosse uma outra doença, de fundo infeccioso ou não, até chegar à conclusão que é leishmaniose. Numa área endêmica, onde os médicos já estão mais acostumados, tanto os veterinários como médicos humanos, já estão mais acostumados, eles muitas vezes já pensam logo em leishmaniose e já pedem para fazer o diagnóstico da doença. Só uma coisa também que eu acho importante ressaltar é que a gente comentou sobre as doenças chamadas doenças do carrapato, né? Que pode haver também as co-infecções. Então não é somente porque o clínico viu ali que positivou para alguma dessas Ehrlichia ou Babésia, mas é importante talvez também incluir, dependendo da sintomatologia que esse animal apresente, incluir também a pesquisa, porque já é descrito que há co-infecções sim. Então, depois desses sintomas que vocês falaram um pouquinho aqui pra gente, tendo a suspeita mesmo, vocês conseguem dizer assim, qual o teste ouro, como a gente consegue confirmar esse diagnóstico, tanto nos cães como nos seres humanos? Assim, na clínica, o que é muito feito são os ensaios sorológicos, tanto de ELISA como de imunofluorescência. Para a leishmaniose visceral. Pensando na leishmaniose visceral em cães. É o que é mais feito, mas isso já vem uma linha, né, de outras pessoas que estudam a doença, tudo, colocando que é importante também incluir um teste parasitológico junto. Como se fosse confirmatório, porque só você ter aquela sorologia ali. A gente tem grandes painéis, a gente tem animal que às vezes você faz a sorologia, mas você não encontra o parasita. Então, atualmente o que a gente preconiza, pode-se fazer o sorológico também, mas é válido fazer um teste parasitológico, que pode ser desde uma punção de linfonodo, de medula, para visualização direta. A gente também tem as técnicas que a gente chama de técnicas moleculares, com PCR em tempo real.
Normalmente o sangue não é a amostra mais indicada inicialmente, porque no início esses animais não têm muito parasita no sangue, então é melhor fazer de medula ou do linfonodo. A medula tem a questão de ser mais difícil de coletar, o linfonodo às vezes para o clínico é mais fácil e ele tem um bom resultado. Então, a verdade é que a leishmaniose, o diagnóstico é um pouco complexo. E é preciso fechar bem esse diagnóstico antes de iniciar um tratamento para você ter certeza que de fato aquele animal tem. Mas de forma mais resumida, nós temos testes sorológicos, mas que é válido e muito importante também fazer uma confirmação parasitológica. O teste rápido, então, seria só um norte para o clínico ali no momento da consulta. O ideal é você fez o teste rápido, deu positivo, e aí você já começar a investigar mais profundamente, vamos dizer assim. Procurar um teste parasitológico, ou até partir para um outro sorológico que te dê uma titulação, quer dizer, o nível de anticorpo que tem ali, que pode te dar um direcionamento. Eu, particularmente, gosto muito da confirmação com o parasitológico. Eu acho que te ajuda, e te ajuda até também quando você começa o tratamento, porque aí você já tem um parâmetro inicial ali daquele animal para poder fazer o acompanhamento. E para humanos também é bem parecido. No caso da visceral, nós temos disponíveis alguns testes rápidos e alguns métodos sorológicos, mas que também tem essa mesma limitação que foi relatada para os cães. Então, sempre o confirmatório pelo parasitológico. O exame direto, ele tem a grande vantagem de ser altamente específico. Então, quando você visualiza uma mastigota, que é a forma intracelular que é encontrada no hospedeiro vertebrado, seja ele qual for, então quando você visualiza a mastigota no microscópio, você tem certeza de que você está vendo parasita. Mas tem uma grande limitação, que é a questão de saber identificar. Saber identificar essa mastigota. Então não é qualquer microscopista, não é qualquer pessoa que sabe preparar essa lâmina, e não é qualquer microscopista que sabe identificar. Então tem alguns outros organismos que às vezes são até debris celulares, que são confundidos com a mastigotas. Então saber fazer essa identificação não é trivial. E tem os métodos moleculares, como a Érica falou. Isso tanto para humano quanto para canino. E a mesma coisa na leishmaniose cutânea, a visualização do parasita é a primeira triagem. Então, fazer a lâmina de um fragmento retirado dessa lesão e olhar no microscópio, curar ele e olhar no microscópio, e é complementado por ensaios moleculares, como o PCR. Então, doutoras, aí os pacientes, no caso tanto o cão ou então o humano, foram submetidos a todos esses exames e testaram positivo. Qual o primeiro passo que tem que ser feito diante do positivo? Falando da parte do cão, né, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, como é uma transmissão vetorial, a gente tem que imediatamente colocar uma coleira repelente ou algum produto repelente nesse animal, para que ele evite de ser uma fonte de contaminação para novos, né, para novas pessoas, tanto pessoas quanto novos animais. E atualmente a gente tem o tratamento liberado. Antigamente, vocês devem ter ouvido que era preconizado que era eutanásia, não existia o tratamento, porque a gente não tinha a medicação liberada. Então existe um tratamento, é um tratamento que o custo não é muito baixo, então é um pouco limitante isso para algumas pessoas. Ainda mais que é um tratamento que o animalzinho vai ter que fazer para o resto da vida, porque a gente observa que ao tratar, ele pode ficar super bem ali aparentemente, tendo a cura clínica, mas ele não tem a cura parasitológica, que a gente chama. A gente ainda consegue encontrar o parasito no baço, em alguns linfonodos. Na pele é descrito que diminui a carga parasitária, né, a quantidade de parasito, mas ele ainda não zera. Ele continua tendo o parasita ali, e isso faz com que ele possa ter recidivas. Então é um tratamento que ele precisa ser repetido com alguma frequência, precisa ser monitorado esse animal, até porque a doença, quando ela evolui, ela leva a quadros de doença renal. Então é um animal que vai ter que ser monitorado para o resto da vida. Então, assim, a primeira coisa, a gente pensando em medida de saúde pública, se o animal foi positivo, em coleral, colocar algum produto repelente spot-on, para que esse animal deixe de ser uma fonte de infecção para o flebotomínio. E em seguida iniciar o tratamento, que agora é disponível. E assim, é uma doença que tem essa chance de recidiva, que o animal pode ficar muito debilitado,
Então, não se descarta totalmente a eutanásia, porque muitas vezes esses animais evoluem até perder totalmente a qualidade de vida. Mas com o tratamento isso é muito individual. Tem animais que respondem super bem, que vão ter recidiva muito tempo depois, tem animal que fica recidivando. Eu mesmo já tratei um animal que 1 mês depois ele já estava recidivando. Então, é muito pessoal. E aí a gente tem também, além da medicação, né, que é liberada, a gente tem outras medicações complementares também, alguns nutracêuticos, alguns imunomoduladores, que podem ser associados aí ao tratamento para tentar manter esse animal com a imunidade boa para controlar melhor a doença. Em humanos, no caso, a questão do tratamento, como é que funciona? O tratamento mais comum, tanto faz, é o mesmo tratamento para leishmaniose visceral quanto para leishmaniose cutânea, que é o antimonial pentavalente. Então, que é um medicamento injetável, né? Muitas vezes o paciente ele tem que fazer em ambiente hospitalar, ele não consegue fazer esse tratamento em qualquer local. É um tratamento completamente fornecido pelo SUS, você não compra esse medicamento em outro lugar, ele é fornecido pelo SUS. E é a primeira escolha em muitos casos, mas já estão tendo substituições. Então, por exemplo, hoje na visceral, a anfotericina B, principalmente a anfotericina B liposomal, é um método de escolha, considerando toda a toxicidade do antimonial pentavalente. Então, já vem como escolha, e até mesmo a má resposta, às vezes, que pode ser do parasita, ainda não se conhece bem se existem parasitas resistentes, né? Mas já tem alguns relatos de falha terapêutica. Então o clínico é que vai fazer a melhor condução, porque tem que avaliar vários parâmetros daquele paciente para ver se ele tem comprometimento hepático, comprometimento renal, e dali definir o melhor tratamento. No caso da leishmaniose cutânea, a gente tem relativamente recente, é o mesmo fármaco usado para leishmaniose canina, que é a miltefosina. Hoje ela é recomendada apenas para leishmaniose cutânea em algumas situações específicas. Então tem a vantagem de ser um tratamento oral, mas a miltefosina também tem toxicidade e tem umas contraindicações para algumas situações. Mulheres, por conta da possibilidade de gravidez, miltefosina é teratogênico. Então tem algumas situações, só um médico que pode conduzir exatamente qual é o melhor tratamento para cada condição. Em algumas condições mais brandas, em algumas regiões, a gente já tem a possibilidade para cutânea de usar termoterapia, o próprio antimonial intralesional, que então ele não é de uso sistêmico, ele é aplicado diretamente na lesão e que tem uma boa resposta, mas tudo isso vai depender do tipo de lesão, do tamanho, do tempo, tem uma série de critérios que só o médico pode avaliar. Então, no ser humano, a gente consegue ter uma cura total desse paciente. Cura total, sem ser cura clínica total, sim. Cura parasitológica em leishmaniose, aparentemente ela não existe. Uma vez infectado, o parasita ele vai estar em algum lugar. Então, eu vou dar um exemplo. Tem vários estudos que mostram a presença de leishmania em lesões cicatrizadas. Lesão totalmente reepitelizada, completamente cicatrizada, anos de cicatrização. Quando você vai olhar por PCR, você consegue detectar o parasita ali. Então, cura parasitológica é uma questão ainda duvidosa na leishmaniose. Qual o percentual de pacientes que evoluem para uma cura clínica e parasitológica? Isso a gente não conhece. Então, vocês podem falar um pouco sobre a prevenção, se existe? Então, também focando na parte dos cães, a prevenção, o que a gente recomenda é a utilização dos repelentes. A gente tem na forma de coleira, tem na forma dos produtos Spot On, a gente tem várias marcas, várias especificações, que aí o ideal é realmente o animal ir ao veterinário e que veja o que é mais adequado para ele, pela questão da saúde desse animal, todo o histórico desse animal, ver o que é melhor. A gente tinha também uma vacina inicialmente,
que ela foi descontinuada totalmente, aí veio uma outra, que agora também ela está com a venda proibida, os veterinários todos estão aguardando um posicionamento, que teve essa ressalva aí do Ministério que está proibida a distribuição, né, a venda e a aplicação. Então a gente antigamente tinha essas duas opções, que eram em conjunto, já que a vacina ela tem resultados muito controversos aí em relação à sua capacidade de prevenção mesmo. Tanto é que ela já nem era considerada uma medida de saúde pública, ela era considerada uma medida de proteção individual. Ela não entrava, né, como essa questão de saúde pública. E agora ela está descontinuada. Então, o que a gente tem, que é sim considerado uma medida de saúde pública, que a gente tem trabalhos mostrando que tem impacto no número de casos, é a utilização dos repelentes. As coleiras, inicialmente, que eram mais, né, divulgadas, mas agora a gente tem também produtos que são aplicados na pele. Isso pensando no cão também. E assim, também lembrando do hábito do inseto, né, do flebotomínio, que ele costuma ter maior atividade no entardecer ali, então não deixar o animal fora de casa nesses horários, ter lá, como aí entra a proteção geral para vetores, né? O uso de telas é complicado, porque o flebotomínio ele é bem pequenininho, então tem que ser aquela tela bem fechadinha mesmo, evitar que o animal tenha acesso a locais diferente de, às vezes, as pessoas associam a mosquitos, que gostam de água, diferentemente, os flebotomínios, eles ficam em matéria orgânica, então evitar acesso dos animais a esses locais, principalmente nesse horário do entardecer, que tem maior atividade, também entra como uma medida, a gente pensando aí em medidas de manejo ambiental. Manter o seu ambiente limpo, o quintal da sua casa limpo. Se você tem galinheiro também, é uma ótima fonte de manutenção do flebotomínio. Então, tentar manter esses lugares o mais limpo possível para evitar que o flebotomínio prolifere. Isso é uma medida bastante eficiente. E para humanos também, assim, o ideal é você usar repelente em algumas situações, roupas adequadas, né? Mas em alguns casos a transmissão ela se dá num ambiente mais silvestre. Então na região amazônica, por exemplo, em geral ela está associada a transmissão está associada com atividades de trabalho, laborais, né? Da pessoa vai para a mata para algum extrativismo, qualquer mineração, ou mesmo para fins recreativos, caça, pesca, e aí elas acabam sendo infectadas por conta de não ter como controlar mesmo, né? Então, queria fazer uma pergunta para a Érica, que ela estava falando sobre a vacina, e além da eficácia, né, que você disse que não é totalmente e tudo mais, teve algum outro grande motivo para ter sido retirado do mercado por enquanto? Assim, na verdade, isso veio uma portaria, né, do Ministério, né? Eles alegaram problemas em alguns lotes. Alguns clínicos descreviam que tinha efeitos colaterais, mas a verdade é que não está exatamente muito claro ainda nem se a vacina vai voltar. A gente não sabe. Na verdade, isso está gerando até uma certa insegurança aos proprietários que faziam a vacina, que veio a data da revacinação e agora estão meio perdidos, sem saber o que fazer. Que o protocolo eram 3 doses e revacinação anual. Então, tinha relatos de efeitos colaterais. Eu, na minha experiência assim, de clínica, eu não tive muitos casos, mas era descrito, sim, animais com efeitos colaterais, desde perda de pelo no local, dor no local, até casos mais graves de reações alérgicas, de animais que precisavam ficar internados. Mas isso realmente assim, ainda não está muito claro, nem se a vacina vai voltar e se foi especificamente por isso, porque inicialmente foram problemas, alguns lotes que tiveram problema, que eles retiraram alguns lotes, depois esse número de lotes aumentou, então aí eles acabaram recolhendo tudo e proibindo a comercialização. Então, por enquanto, como você disse mesmo, a prevenção é através das coleiras repelentes e do... Isso, é o que a gente tem no momento. Repelente, pensar no cachorro precisa ter repelente e não vincular também, como a doutora Elisa falou, que antigamente era mais vinculado a isso, a parte de mata, tudo, mas a gente aqui no Rio tem casos também, já em áreas urbanas, então esse cachorro precisa usar repelente, a gente precisa incluir na consulta, né, falando vocês como futuros clínicos, que na consulta precisa se incluir a prevenção da leishmaniose, né, conversar com os responsáveis pelos animais e incluir isso como uma rotina.
Até para não acontecer com que talvez vocês tenham ouvido do verme do coração, que as pessoas muito antigamente, eu sou formada há muito tempo, diziam que só precisava dar o remédio quando o animal ia para praia. Tinha uma cultura dessa. Só quando ele vai para praia você dá o remédio. E a gente viu que isso não controlou, que não é assim que funciona. Então a gente precisa dessa cultura mesmo, que animal precisa estar com algum repelente, coleira ou esportão. Essa questão que a Érica mencionou é muito importante, principalmente no caso da leishmaniose visceral, que é a que tem um impacto maior na saúde dos animais. A leishmaniose visceral, ela sofreu um processo de urbanização muito forte em algumas regiões, e no Brasil isso acontece. Então hoje nós temos a leishmaniose visceral acontecendo em centros urbanos de grandes capitais, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, Teresina, então Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Cuiabá. Nós temos várias capitais que no próprio centro urbano você já tem a transmissão acontecendo. Então, um número de cães muito alto, um número grande de cães infectados e uma força de transmissão bastante intensa. Então, como a gente fez aqui um podcast um pouco mais informativo, né, mais informal, ainda assim eu queria fazer uma pergunta para a doutora Elisa sobre como é o ciclo de vida do parasita e em qual fase ele está infectivo. Então, o parasita ele tem duas principais formas evolutivas, que é chamada de promastigota e a fase amastigota. A promastigota é aquela encontrada no inseto vetor. Então, ela é uma forma móvel, ela é flagelada, tem um corpinho alongado com flagelo relativamente longo, se desenvolve dentro do intestino do inseto vetor, migrando até o aparelho bucal, que durante o repasto, quando ele vai se alimentar, fazer a alimentação sanguínea, como um mosquito, só quem faz a alimentação sanguínea é a fêmea, essa alimentação é feita para a maturação dos ovos. Então, quando ele faz esse repasto sanguíneo, ele acaba transmitindo o parasita de um hospedeiro para outro. Então, ele se alimenta num hospedeiro infectado, ele adquire o parasita. E depois, quando ele vai se alimentar em um outro hospedeiro, ele transmite esse parasita. Então, a forma que é transmitida é a promastigota. A promastigota, uma vez que ela atravessa a derme do hospedeiro vertebrado, ela invade células do sistema fagocítico mononuclear, os macrófagos, por exemplo, e ali ela se transforma na forma amastigota, que é uma forma intracelular. Então, é um parasita muito esperto, porque ele não vive livre. Ele entra justamente na célula que é para defender nosso corpo. Ele entra ali, forma um vacúolo que protege ele e ele consegue sobreviver e multiplicar ali dentro nessa outra forma que é a forma amastigota. É uma forma que não tem flagelo, ela internaliza o flagelo e vai multiplicando ali e vive ali muito bem. Obrigada. Então, gente, antes de vir aqui, a gente abriu caixinhas no nosso Instagram pra gente ver qual era a maior dúvida da população a respeito do assunto. Algumas já foram respondidas, né, por vocês na nossa conversa aqui, mas primeiro eu queria responder a pergunta da Vera aqui. Ela pergunta, fui diagnosticada com leishmania. Onde que eu consigo esse tratamento? É no postinho de saúde? Onde que ela deve ir para conseguir o tratamento em relação a essa doença? Para o cão, a gente não tem o tratamento ainda público, o tratamento é todo em rede privada. Então, no caso do cão, caso positivo, realmente procurar uma clínica, um veterinário. Alguns veterinários, tem a gente que não gosta, a gente vê muito que o veterinário não gosta de tratar a leishmaniose, principalmente aqui no Rio. Porque não era a nossa experiência, a gente não era uma área, né, não é uma área endêmica e tudo, então tem alguns veterinários que optam por encaminhar para colegas que estão acostumados a tratar. Muitas vezes veterinários com especialização de hematologia, de dermatologia, entram nesse circuito aí do tratamento, mas é tudo privado mesmo. A gente não, para o caso animal, né, da leishmaniose visceral canina, a gente não tem tratamento público. No caso da leishmaniose humana, o tratamento é público, é fornecido pelo SUS
E tem vários centros médicos que podem conduzir esse tratamento. Isso vai depender da região que você está. Então, grandes hospitais fazem o tratamento, alguns centros médicos menores, postos de saúde. Isso tudo vai depender da região que você está, onde é fornecido. Mas qualquer posto de saúde vai saber fazer um encaminhamento para esse tratamento, e aonde você fez o diagnóstico, provavelmente, se foi na rede pública, já vai te indicar, direcionar onde fazer o tratamento. E também, assim, são infectologistas, dermatologistas, uma série de médicos que acompanham esse tratamento. Só queria fazer uma parte quanto ao tratamento da leishmaniose visceral canina no cão, do uso do milteforam, né, da miltefosina, é que, como eu sou pesquisadora, então a gente está muito atualizado na literatura. E existem trabalhos da literatura, inclusive conduzidos pelo nosso grupo, que mostram que nós temos uma diversidade de parasitas, todos são da mesma espécie, a espécie é chamada Leishmania infanto, que circulam no país e que causam a leishmaniose visceral tanto em humanos e caninos. E os ensaios clínicos para o uso da miltefosina em humanos, ele não se mostrou efetivo, e por isso a miltefosina não foi liberada no Brasil para tratamento humano. No entanto, para isso por indicativo de que existem parasitas que não são suscetíveis à miltefosina. Então, eles não vai acontecer nada, você vai dar aquele tratamento e o parasita vai conseguir sobreviver, ele vai escapar desse tratamento. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que o parasita que está no cão é exatamente o mesmo que está no homem. Então, não faz muito sentido que a gente não investigue melhor o uso da miltefosina para o tratamento da leishmaniose visceral canina, sabendo que em algumas regiões nós temos parasitas pouco sensíveis a esse medicamento. E o Rio de Janeiro é uma área onde tem muito desse parasita que parece ser menos sensível cada área tem uma característica diferente, cada doença tem uma característica diferente. Lembra que eu comecei falando que a leishmaniose é uma doença complexa. Então, se a gente falar de leishmaniose visceral, ela está espalhada em todo o território nacional, praticamente todas as unidades federativas, elas têm casos autóctones da doença, muitas somente da doença canina, outras canina e humana. Você não tem áreas só com humana, sem a presença da doença canina, mas você sim tem áreas só com a infecção de cães e sem aparente doenças humanas ou casos muito esporádicos. Então está muito espalhado. E como eu falei, tem áreas que ela já está urbanizada. O Rio de Janeiro é um excelente exemplo disso. Então hoje a gente tem alguns bairros, né, assim, Meier, Engenho de Dentro, Engenho Novo, tem bastante, a área de Jacarepaguá, que já é uma área muito conhecida de transmissão do parasita, mas que voltou, então, Zona Oeste, a gente tem várias regiões da Zona Oeste com transmissão do parasita, inclusive que causa a doença visceral como a cutânea. Então isso vai depender de região para região, tem áreas ainda mais rurais, tem áreas mais urbanas. A leishmaniose visceral, ela aparece que aparentemente ela é pouco relacionada com um ambiente muito silvestre, então ou é uma área rural ou uma área urbana. Já a tegumentária é diferente, então você tem a tegumentária acontecendo em áreas mais rurais ou silvestres. Então, assim, o que a gente chama de área urbana de transmissão da leishmaniose visceral? São áreas que tem uma cidade que não é bem estruturada. Então, as cidades da região amazônica, por exemplo, para a gente que é aqui do Rio de Janeiro, não vai considerar aquilo exatamente como uma área urbana. Então, nós temos capitais, a gente tem muita leishmaniose cutânea em Porto Velho, mas é uma área urbana que tem uma característica de ambientes rurais também muito intensa e uma associação muito grande com a mata, com o ambiente silvestre. Então isso vai depender muito de região para região. No Rio de Janeiro é uma doença que está urbanizada. A leishmaniose visceral está urbanizada no Rio de Janeiro, em Minas e em outras capitais, como eu mencionei. Entendi, obrigada. A próxima pergunta, acho que a Érica pode responder bem, e eu vou juntar a pergunta da Amanda com a do Ulisses. A Amanda perguntou que se o cachorro contrair a doença, se ele pode passar para as pessoas. E o Ulisses perguntou se o pet dele for infectado,
como que ele pode proteger a ele e aos familiares. Sim, o cão pode, sim, ser uma fonte de infecção do flebotomínio. Ele é até considerado na literatura como um reservatório urbano da doença. Então, pode sim passar para a família, pode passar para as pessoas. Então, por isso até que inicialmente foi colocado como medida de saúde pública a eutanásia, porque era uma tentativa de retirar esses animais infectados dali, que poderiam ser fonte. Mas os resultados disso são muito controversos e a gente tem aí vários fatores para que isso aconteça. A forma que é feita a eutanásia, o tempo que esse animal fica ali assintomático até o diagnóstico. Então, por isso que a eutanásia é uma medida que como controle de saúde pública é um pouco controversa. Então, o animal está positivo, você sabe que tem um animal positivo em casa, é usar a coleira repelente, porque aí você... Coleira ou o outro produto, né, o Spot On. Porque aí você impede que o vetor chegue à fonte de infecção. Então, a principal forma de você evitar que esse animal, né, transmita a doença basicamente isso, encolerar esse animal, botar produto repelente. E se tem outros cachorros na casa, testar para ver se eles não estão assintomáticos ali também e encolerar todo mundo. Todos os cachorros ali precisam ficar encolerados para que se não haja essa transmissão local ali, né? Se não cria um foco da infecção. Perfeito, Érica. A última pergunta, por mais que a gente já tenha passado um pouco por ela, é da Raquel. E ela perguntou se tem cura. Eu sei que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria que a gente finalizasse nisso, que foi bastante recorrente essa pergunta aqui pra gente. Pensando, né, na leishmaniose canina, a gente pode chamar o que as pessoas chamam de cura clínica, porque você pode ver até o animal ali aparentemente saudável, mas ele ainda continua com o parasita em órgãos internos. Então a gente tem uma cura clínica, mas não parasitológica. O que eu quero dizer com isso? O parasita continua lá. Por isso que eu acho que é muito importante reforçar a questão da prevenção. Que uma vez que esse animal está infectado, ele vai ficar infectado para toda a vida. Uhum. Alguns animais desenvolvem a doença mais rápido, outros ficam ali assintomáticos e não chegam a desenvolver a doença. Mas por isso que é tão importante a prevenção. Porque nesse momento a gente não tem um medicamento que, vamos dizer assim, elimine o parasita do organismo. E até pela questão que a doutora Elisa falou também, tem animais que vão responder ao tratamento e animais que não vão responder. Pode ser já envolvendo essas questões que são bem estudadas em humano e para cão a gente não tem estudo. Então, focar na prevenção, principalmente. Eu acho que a grande mensagem para deixar assim é que as pessoas precisam se acostumar a prevenir e não tentar tratar depois que está com problema, porque para leishmaniose isso não vai funcionar bem. No caso da leishmaniose humana, é muito parecido. Tem a cura clínica, mas não necessariamente a parasitária. Mas o que é bom de saber é que a gente não tem tantos casos de recidiva, ou seja, do ressurgimento da doença após o tratamento. Mas existem, nós temos alguns casos. No caso da leishmaniose visceral humana, um dos fatores importantes de agravamento é a coinfecção por HIV. Então tem áreas assim que aparentemente já estavam livres da doença, mas com a entrada da infecção por HIV, houve o ressurgimento da leishmaniose visceral bastante intensa, às vezes até sem transmissão por flebotomínio. Um caso bem clássico é na Espanha. Na Espanha, a leishmaniose visceral reapareceu muito, com uma associação muito forte à infecção por HIV e com transmissão de usuários de drogas por compartilhamento de seringas. Então existe isso também. A leishmaniose visceral, é importante dizer que ela também pode ser transmitida por transfusão de sangue. É raro, mas também pode acontecer. Isso é a doença humana. E a doença cutânea em humanos, ela também pode recidivar. Tratou, curou, mas depois de alguns anos o camarada aparece novamente, às vezes até por conta de um trauma mecânico. Ele se cortou com uma serra elétrica, ele caiu de moto e aí aparece outra lesão, e sem ele ter sido picado por flebótomo, que o parasita estava ali e migra para aquela região afetada e a doença aparece. Mas isso é mais raro, né? Então, em geral, você cura e fica muitos anos vivendo muito bem. Só reforçando uma coisa que a doutora Elisa falou agora, que eu acho importante, é que agora é muito comum os bancos de sangue de cães também.
Então, é importante que seja incluída a leishmaniose, porque assim como aconteceu, né, nos casos humanos, isso pode vir a começar a acontecer para os cães também. Então, incluir a leishmaniose ali, o teste para a leishmania nesses bancos de sangue também é bastante relevante nesse momento que a gente se encontra de tamanha urbanização da leishmaniose visceral canina. E com um aumento muito grande da transmissão do parasita. Então, o parasita está sendo transmitido com mais intensidade. A gente está vendo um aumento crescente de número de casos, né? De cães, até mesmo de gatos, né? A gente cães tá assintomáticos. E cães assintomáticos estão muito bem, vão doar, podem ser um doador de sangue, mas que você pode ter um problema por conta da infecção. Se a Erika me permitir ainda tirar uma dúvida com ela, Claro. um passarinho sussurrou aqui no meu ouvido. E eu queria saber se o animal que está infectado, mas não está doente, não é preconizado o tratamento? Então, atualmente, se deu positivo, tem que tratar, tá? Isso é até um pouco controverso, mas deu positivo, tem que tratar. Por isso que é importante você fechar bem o que vai ser o teu positivo. Um animal, às vezes, com um título muito baixo, que não tenha carga parasitária, não tenha o parasita, a gente pode não fazer tratamentos diferentes. Existe uma tabela internacional de orientação que foi adaptada aqui para o Brasil também, que ela estagia esses animais em 4 estágios, se eu não me engano, de acordo com o que você encontra em relação a teste sorológico, teste parasitológico, teste hematológico, teste bioquímico e sintomatologia. E isso vai escalonar como você vai fazer esse tratamento. Então, se tem algum indício que tem, a primeira coisa, bota o repelente nesse animal, para não ter o menor risco dele ser uma fonte. E aí, esse tratamento vai ter que ser uma investigação, um exame completo, por isso que o tratamento acaba ficando caro também, porque você precisa ter um check-up completo desse animal, para ver qual vai ser o estágio que ele vai se encaixar ali e como que ele vai ser tratado, como que vai ser esse manejo, a quantidade de visitas ao veterinário, intervalo e tudo mais. Ótimo, então, independente da clínica do paciente, ele Você precisa tem ser que submetido alguma intervenção você vai precisar fazer. O Entendi. nível dessa intervenção vai variar de acordo com os resultados dos exames, como um todo. Perfeito. Então tá, a gente queria muito agradecer a vocês. Foi muito esclarecedor pra gente, tenho certeza pra quem tá nos ouvindo também. Doutora Elisa, muito obrigada. Doutora Érica, doutora Mariana, a gente queria muito agradecer a vocês. E agradecer também a quem tá nos ouvindo. Um grande abraço pra todos e um beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, Foi um tchau. prazer.